aqui. Podcast do Jorge, eu que sou de São Paulo, pessoal que acha que eu sou de Campinas, porque eu sou Ponte Preta. Falo pouco de São Paulo, que, pô, futebol super grande, mas a ideia do canal é falar com gente pelo Brasil todo. E tô aqui com um representante que tem história na Ponte, mas que agora, pô, tá muito bem na Portuguesa, né, Leandro? Seja bem-vindo. Legal, Jorge, é um prazer falar com você. Obrigado aí pelo espaço, pelo convite. É verdade, a gente recebeu essa oportunidade, né, agora de trabalhar num gigante como a Portuguesa, numa camisa super marcante. E a gente tem conseguido fazer uma campanha muito legal, né? São 8 jogos, estamos invictos, 6 vitórias, 2 empates, 1 gol sofrido apenas, melhor ataque, artilheiro, líder geral entre as 18 equipes. Então, até esse momento, as coisas têm caminhado bem. É uma competição que a fase final dela é mata-mata, então a gente tem que se preparar, porque, na verdade, tudo isso que foi construído até agora vai nos dar vantagem, mas não vai garantir nada a partir de 2 jogos para frente aí. Isso que eu ia te perguntar já, porque você vê experiências recentes com campeonatos nacionais, estaduais, que chega nesse mata-mata. O que tua experiência até recente com esses clubes dá para colaborar num momento desse? Porque eu acho muito equilibrado o nível dos times que deve ir para as quartas. Me lembra muito uma 2 paulista, assim, por exemplo. A competição ela assume outro caráter, né? Quando ela tem jogos eliminatórios. O fator emocional e o fator de você jogar, saber jogar com o fator emocional faz muita diferença. Iniciar na frente no placar, estar preparado para vários cenários. Então são coisas que a gente tem que construir na preparação, no dia a dia de treino, porque vão acontecer. Como você falou, os jogos são muito parelhos. Os jogos na Copa Paulista eles têm um caráter muito peculiar. São jogos de muita disputa, de muito perde e ganha. Não são jogos assim que o jogo fica tão limpo, que as equipes têm posse muito prolongada. Geralmente a bola entra em disputa muito rápido. Muito jogo aéreo, muito jogo baseado em jogo aéreo, bola parada. Então nós temos que estar preparado para todos esses cenários, para a gente poder estar forte e ser competitivo, porque a hora que fechar ali 8 equipes, as melhores, isso vai se afunilando, você passa de fase, as equipes elas vão jogar muitas vezes na sua casa por uma bola, tentar fazer o placar na casa dela, vão tentar criar um ambiente hostil de jogo, através de torcida, através de tipo de gramado que a favoreça, para depois tentar segurar o placar quando vier jogar na sua casa. Então, tudo isso a gente tem que ter consciência, temos que estar preparado, porque acaba acontecendo nessas competições. Tava pensando, existe realmente a chance de vocês pegarem time de Santo André, algum que tenha algum gramado diferente, né? O Santo André acho difícil, né? Difícil agora, né? Ele O tá em Santo quarto, André né? e pela Não tem nenhum pontuação é sintético, difícil né, que ele para entre. vocês enfrentar, né? Talvez o Oeste, que tem mandado alguns jogos em Santana, né? Santana do Parnaíba, né? Ah, no Campo dos K, né? Isso. Talvez, né? Dependendo ali de como que for na sequência da competição, é um provável adversário. Mas até vou te falar, Jorge, que acho que o sintético não é o pior cenário. Eu prefiro um sintético do que um campo ruim. O sintético ele tem uma adaptação, mas ele te permite jogar. Tem campos que você não consegue praticar o jogo, né? Não consegue jogar por baixo, então você tem que estar preparado para esses tipos de cenário. Bom, tem time que fez um golaço no sintético, não sei se você viu, né? Um É, puta então, gol. bom, vai acontecer, né? A gente jogou em sintético nessa primeira fase, o São Bernardo mandou lá em Santo André, o próprio Santo André. Então a gente acabou treinando no CT do Palmeiras, ali na Barra Funda, que tem um sintético. Então a gente também tem se preparado para isso, né? Mas eu acho que se tiver, talvez que está encaminhando sintético é o Oeste. E aí alguns outros são gramados, né? Mas aí vamos lá, se não for gramado, você tem a questão das viagens, dependendo do grupo que você cruzar. Se você pega, por exemplo, Marília, viagens muito longas, Prudente, né? São viagens que são muito distantes, aí isso já vai mexer com a logística. Então, você tem que estar preparado para tudo isso, porque esse jogo vai acabar definindo a sua vida dentro da competição. Eu acho, vamos lá, eu gosto de acompanhar futebol no interior por ser Ponte Preta, até. Aliás, acho que Ponte Preta, Comercial, Red Bull, acho que não levaram, não se prepararam muito bem para essa competição, mas acompanhando já o torneio de outras épocas, eu não lembro, talvez, um torneio com. Eu diria que tem 11 candidatos a título nesse campeonato, né? Então, como é que chegou a proposta para você para vir trabalhar na Portuguesa? Obviamente, a expectativa, todo mundo aí deve querer um título, porque é importante, mas talvez seja o ano mais difícil.
Eu concordo com você. Eu acho que, eu não sei se 11, mas eu diria que nós temos aí 5 ou 6 candidatos bem fortes, tá? Que eu vejo ali pela competição. Essas equipes aí que você falou, eu não sei o objetivo, né? A gente até fez jogo treino contra a equipe do Comercial na preparação. A Ponte acho que é um time sub-23, então ela montou bem em cima para jogar. Não sei se tem uma proposta de competição ou de formar jogadores ou de ver jogadores. E o Red Bull também é uma equipe jovem, né? Que eles usam a competição muito para amadurecer a equipe. Cada um tem o seu objetivo, né? E tem as equipes como a gente, né? Que vem para vencer a competição. Então, quando fizeram o convite, ficaram muito claro o seguinte: o objetivo da Portuguesa é voltar para o cenário nacional. Então, nós queremos o título porque nós queremos a vaga na Série D do ano que vem. Então, para nós, para a gente não depender da decisão de ninguém, nós precisamos vencer a competição. Caso chegue numa final com o Mirassol, aí, ok, o Mirassol provavelmente opte, claro, né, pela Copa do Brasil. Aí tudo bem. Mas em qualquer outro cenário, que são os mais né, possíveis aí, a gente vai ter que vencer a competição. Então, quando foi feita a proposta, eu estava ali jogando o Campeonato Brasileiro Sub-20 pelo Fortaleza. Para mim, além de ser uma possibilidade de voltar para uma equipe principal, uma equipe profissional, né, tinha trabalhado em 2 equipes profissionais antes do Fortaleza, no Joinville e no Botafogo. Foi uma situação também de brigar por título, né, Jorge? Depois que eu saí do Galo, eu passei a disputar estar em equipes que não brigam por título, né? E isso para mim me incomoda muito. Lá no Galo foram 3 títulos no primeiro 1 ano e meio de clube, então eu consegui ter uma ascensão grande, consegui chegar, né, na Ponte um pouco antes de sair, fiz final de Campeonato Paulista Sub-20. Então, assim, é muito ruim você trabalhar em clubes que não brigam, não anseiam ser campeões das competições que eles jogam, brigar por título, que são times que se contentam com campanhas medianas. E a Portuguesa é diferente. A gente sabe que hoje numa 1, talvez seja muito difícil ela brigar por um título, por toda a questão econômica que envolve, a distância econômica dos grandes de São Paulo, mais o Red Bull, mais o Santos. Mas a Copa Paulista ela é uma camisa a mais forte, é a maior camisa que tem, a camisa com muitos títulos paulistas, com final de Campeonato Brasileiro, com grandes campanhas, com a década de ouro, como foi a década de 90. Então, tudo isso foi sedutor para poder escolher a Lusa e poder vir para brigar e saber dessa responsabilidade, né? Que eu vim para cá para isso, eu sei disso, e o que vai mensurar muito do sucesso do trabalho não é a qualidade do jogo, tudo isso é importante, desenvolvimento dos jogadores, é atingir esse objetivo, que é o título, a conquista da Copa Paulista pela Lusa. Porque você pega um time que escapou de cair para 2 num milagre aí, né? Ocupa a posição de um outro treinador, também tem história em Campinas. O que você teve que mudar dessa Portuguesa do Gilson Kleina para o teu agora? Porque o time que tomou um gol, e não é a melhor defesa, né? Tem defesa que tomou 0, mas um gol em 8 jogos é muito pouco, né? Na verdade, assim, a gente conseguiu manter alguns jogadores da 1, então isso dá uma vantagem, principalmente a estrutura defensiva da equipe. 2 goleiros, 2 zagueiros, 2 volantes e mais um ou outro jogador. Isso já dá uma estrutura, uma base para a equipe, então isso foi importante. Nós sabemos que a Copa Paulista não é uma competição do mesmo nível da 1, então jogadores que jogaram a 1 conseguem ter um nível superior na Copa Paulista de desempenho. Então, acho que o Gilson foi muito importante, porque ele evitou um rebaixamento que seria péssimo para o clube, depois de tantos anos tentando subir e voltar tão rápido para 2. Então, o Gilson foi muito importante, pegou um cenário ali que ele conseguiu reverter e vencer aquele jogo em Mirassol na última rodada. E a gente, na verdade, deu continuidade e nós tivemos tempo para nos preparar, para poder montar, para poder identificar a melhor forma de jogar, ver quais jogadores encaixam em qual papel, e foi isso, né? No fundo, a gente conseguiu ter tempo para poder potencializar os jogadores, criar um jogo seguro, porque, como a gente falou na resposta anterior, você vai para uma competição de mata-mata, muitas vezes a equipe que ela joga ofensivamente melhor, mas que é desequilibrada, ela vai ter dificuldade, porque aí numa partida ela pode perder a competição, e a competição vai ser definida em um jogo, né? Porque as falas são em 2, mas depende do que você consegue em um jogo, o segundo jogo já está viciado, né? Já está condicionado por aquele... Pro bem ou pro mal, né? Pro bem ou pro mal, né?
você vai fora e perde uma partida de 2-0, você vem para sua casa tendo que fazer 3 para não ir para os pênaltis. Você pode fazer 2 gols de diferença e ter que decidir nos pênaltis ainda, uma classificação. Então você tem que tomar muito cuidado, né? O primeiro jogo de mata-mata ele é muito perigoso, porque a mobilização não é igual à do segundo, e só que ele vale a mesma coisa. Você está na casa do adversário quando você tem melhor campanha. Então você tem que entender tudo isso, e são coisas que a gente foi melhorando. Eu trabalho muito, ô Jorge, aspectos emocionais. Eu falo muito com os jogadores sobre isso, sobre aspecto emocional, saber ter controle emocional. A gente é uma equipe que toma poucos cartões, uma equipe que faz as faltas que tem que fazer durante o jogo, mas não é uma equipe violenta, agressiva, nenhuma expulsão, nem perto disso até agora. Mas é competitiva, mas briga, mas põe o pé na bola, pressiona. Então, é isso, cara. O caminho que a gente foi buscando foi esse, de desenvolvendo ali as características do que a gente tinha que fazer para poder ter um grupo que chegue para brigar e que entenda o papel do que eles estão fazendo na Lusa. Sim, tem um elenco bem mesclado, tem 2 goleiros que poucos times têm esses 2 goleiros que vocês têm, né? Exato. Muito bons, que passam segurança pra caramba, experiência também, né? Então, infelizmente nós perdemos os 2 por lesão, né? O Tomazella jogou 2 jogos e saiu. Aí o Fernando mas tá Henrique voltando já, não tá? Ou não? Tomazella ainda demora mais um tempo. O Fernando Henrique teve uma lesãozinha um pouco mais leve, né? Foi só um incômodo muscular, algumas semanas, já tá voltando também, já tá no campo essa semana. E a gente teve que trazer o Rafael Pascoal, que é um goleiro também, bom goleiro, trabalhou comigo no Joinville e no Botafogo. E hoje nós temos 3 goleiros de excelente nível. Então isso acabou acontecendo. Agora, entre acabar acontecendo uma coisa ou outra, como é que acabou acontecendo essa tua carreira de técnico? Porque teu currículo é um pouco diferente de formação, não é todo mundo que é graduado no Unicamp, né, por exemplo. Cara, eu assim, né, ô Jorge, eu sou de Campinas também, né? E, aliás, eu sou de Campinas, você não é de Campinas, apesar de acharem que você é. E, pô, eu tive minha infância ali no final dos anos 80, começo dos anos 90, depois minha adolescência ali nos anos 90. E, pô, na minha geração, o negócio era jogar futebol, né, cara? Ainda mais eu que sempre morei e vivi mais nas regiões periféricas da cidade, né? O nosso divertimento era a bola. Então, aquele sonho de menino de ser jogador. Com o tempo, as coisas foram direcionando para não ser jogador. Tentei algumas vezes, até uns 17 anos. E aí fui para educação física. Passei na Unicamp, com 17 anos já passei na Unicamp, em educação física. E a princípio, naquele momento, não era muito normal caras como eu, que não foram jogadores, serem treinadores. O cara que não foi jogador entrava para o futebol para ser preparador físico. E aí eu fui me preparando, fui estudando. Quando eu estava no final da graduação, ali em 2003, começou a surgir o fenômeno Mourinho. E aí o Mourinho com o Porto, ganhando Liga Europa, né, que na época era... tinha outro nome, eu não lembro agora como que chamava, na época, né, antes de chamar Liga Europa. Era Copa da Liga... UEFA mesmo, né? Copa da UEFA com o Porto. No ano seguinte, Champions League com o Porto. Daqui a pouco ele vai para o Chelsea, é dominante no futebol inglês. E um cara que também não teve carreira como treinador, como jogador, né? O pai foi treinador, ele acompanhou a vida do pai. Teve alguns caminhos ali que ele foi percorrendo que foram muito bons para ele, né? De acompanhar o pai, de ficar amigo do Bob Robson, né? Também foi uma situação que foi muito legal para ele poder virar auxiliar do Bob Robson, que colocou ele no alto nível muito cedo. E ele foi uma inspiração naquele momento. Quando eu entrei na faculdade, lá no final dos anos 90, eu olhava muito assim, pensando no futebol, né? Porque as pessoas eram meio receosas de fazer educação física, por tudo que implica o rótulo, né? Do professor de educação física. E aí eu olhava muito para o Parreira, eu falava, né, para os meus pais, falava, peraí, vocês estão olhando para isso? Olha o Parreira é campeão do mundo, treinador da seleção brasileira, campeão do mundo, e ele é formado em educação física, é isso que eu quero fazer, trabalhar com futebol, ganhar título, é isso. E aí depois, durante a graduação, me formando, começando a ter acesso a literaturas, a Unicamp, ela tem uma formação muito, muito parecida com a formação das universidades portuguesas, porque ela tem influência das mesmas pessoas que construíram a base curricular da Universidade de Lisboa, né? Que é o Manuel Sérgio, um filósofo. O Manuel Sérgio, que é o filósofo que o Jorge Jesus fala, que o Mourinho fala, ele foi mentor da estrutura do curso de Educação Física da Unicamp nos anos 80. E tanto que as aulas, as matérias da nossa faculdade de Educação Física, a sigla era MH e tinha um número. MH é de motricidade humana, que é um termo que Portugal usa, que a faculdade de Lisboa chama Faculdade de Motricidade Humana, não chama Faculdade de Educação Física.
Então, na Unicamp, a gente já usava, eram MHs as nossas matérias, a maior parte da grade curricular eram as MHs, né? Porque ela tem essa influência. Então, eu acho que a hora que eu vi o Mourinho, se conectou muita coisa do que eu vi na graduação em relação aos estudos, né? Os professores, a linha mais construtivista de fazer o jogador pensar para melhorar o jogo dele e não simplesmente ele gravar movimentos, né? Ele ser um robô que se repetia. Então foi indo muito para esse caminho, né? A metodologia que o Mourinho prega, né? De fazer o jogador ir percebendo os caminhos. Ele fala muito isso, ele chama de descoberta guiada, ou seja, ele coloca exercícios e vai dando feedbacks e o jogador vai percebendo as soluções. Quando ele percebe que o jogador está travado em algum caminho, ele dá um feedback para acelerar, aí o jogador percebe isso, próximo passo, e aí nisso o jogador vai percebendo novos caminhos para o jogo, né? A descoberta guiada. E isso eu fui me identificando muito. E aí, a partir disso, cara, aí de 20 e poucos anos para cá, final da graduação, foi um foco muito grande. Eu já trabalhava com escola de futebol na época, já era um treinador. Desde 2000 eu sou treinador, né, em projetos, escola de futebol com jogador de 15, 17 anos. E isso foi encaminhando, até que eu entrei nas bases, né, como preparador físico. E aí eu fui preparador físico 3 ou 4 anos, e aí tive um momento no Corinthians que eu consegui fazer a transição para ser treinador. Como é que foi sair de treinador de base, de sucesso, para pegar profissional? Porque eu conversei outro dia no outro canal, lá no canal Outra Liga, com o Paquetá, que, pô, tem uma experiência gigantesca durante muitos anos, foi treinador de base, e quando teve a chance do profissional, boom, voou, assim, mas durante muito tempo foi rotulado, até pelo sucesso que ele tinha na base, como treinador de base. Isso te atrapalha, às vezes, um pouco? Você sentiu isso também, né? Muito, tem um rótulo muito grande. E aí eu fui feliz porque pessoas me oportunizaram, né, nos 3 clubes que não tinham esse preconceito, mas muitas pessoas têm esse preconceito, né? Então, assim, eu agradeço, sou muito grato ao diretor do Joinville, que foi o Leonardo Rosler, o Pelaipe no Botafogo, agora o Edgar aqui na Portuguesa, porque eles não vão nesses rótulos, porque eu já deixei eu já tive meu nome falado em alguns clubes, né, em alguns momentos que eu poderia assumir, porque são clubes que acompanharam o trabalho no Atlético Mineiro, por exemplo, né, que foi aonde eu vejo que eu dei um salto maior assim de visibilidade para o mercado, mas as pessoas não têm coragem, né, de fazer. Então eu sou muito grato a essas 3 pessoas que me oportunizaram no profissional e não aceitaram os rótulos, né, que foram colocados, porque existe esse rótulo e eu, de verdade, Jorge, eu não entendo, cara, porque eu vou te falar assim, do ponto de vista tático, hoje, o Campeonato Brasileiro Sub-20, que eu estava jogando com Fortaleza, mas eu já disputei com o Atlético, já disputei com a Ponte, disputei com o Palmeiras lá atrás, sendo auxiliar, na verdade, no Palmeiras eu não era treinador, eu era auxiliar. Então, o Campeonato Brasileiro Sub-20, taticamente, ele é bem acima de competições como a Série D, Série C e Copa Paulista, do ponto de vista tático. Ele é muito, muito acima em relação às variações que você encara, sabe? Ao tipo de exigência técnica que você tem como treinador para pensar nas variações, no que os treinadores propõem de esquemas táticos diferentes, de movimentos diferentes, porque você enfrenta e tem na sua mão jogadores de seleção brasileira, jogadores que vão ser de seleção brasileira, jogadores de nível cognitivo muito alto, que eles só ainda não viraram jogadores consolidados, mas eles têm muito mais potencial. Então, então é um preconceito. Aí entra no questão da gestão. A gestão, ela está muito mais ligada ao ambiente do clube. Se o clube é desorganizado, aí realmente é melhor nem contar comigo, porque eu não vou ter poder de organizar um clube só controlando o vestiário. Isso não existe. Isso é bobagem. Isso acontecia nos anos 90, nos anos 2000. Agora, em clubes organizados, eu não tive problema nenhum. Nos 3 clubes que eu falei, que eram diretores que se organizavam bem, não tive problema nenhum. Então, assim, agora, se você tem um clube desorganizado, que atrasa salário, que não oferece estrutura, que você tem que ficar preocupado com o corte da grama do campo, aí realmente, aí eu acho que é melhor um cara de bem mais experiente naquele problema do que eu, porque aí nem é aquilo que eu posso oferecer de melhor. Eu acho que o que eu posso oferecer de melhor está ligado a uma metodologia de treino diferente, que faça a equipe poder progredir para um jogo melhor, um nível de organização de equipe coletiva de trabalho, 8, 9, 10 horas de entrega diária de trabalho, análise de vídeo, análise de jogo, análise de individual de atleta.
É nesse ponto que eu posso entregar. Então eu preciso estar em ambientes mais organizados para poder enfrentar isso. Onde não tem organização, aí eu concordo, é melhor mesmo que eu não esteja, porque não é aquilo que eu posso compensar, né? Compensar mais. É que eu ainda tenho a sensação que esse ambiente organizado é um pouco exceção, né? Outro dia eu falei com o Micali, por exemplo. O Micali também ficou rotulado como treinador de base, até também passou pelo mesmo clube que você e pelo sucesso que teve. Ela é sucesso nem entre aspas, pelo que teve também. Os dois passam por seleção, óbvio que ele tem o histórico da seleção olímpica, mas sim, acaba sendo um fardo, né? Digo, é muito bem visto como treinador de base e por motivo nenhum, acho que talvez as pessoas não se arriscam a querer colocar alguém novo, o que é uma grande bobagem, até porque eu já vi muita gente que passou em bases grandes que falou, ó, quando eu cheguei no profissional ainda nem estava maturado ainda taticamente, tecnicamente. E eu acho que um cara que está acostumado a desenvolver, talvez na base, posso estar falando besteira, mas talvez tenha mais liberdade de fazer essa atualização, esse trabalho todo, faz uma bela diferença, que nem você falou do tipo de abordagem de empoderar o cara e dar o feedback constante até para ele se sentir mais confiante nisso, né? é isso mesmo, é isso mesmo. E o que você falou, para mim, era a condição básica. O treinador passar por base, ele tem que passar um processo de formação também. E eu vou te falar, quando você, como treinador, e aí a experiência que eu tive de passar por boas bases, Corinthians, Palmeiras, a Ponte, num momento que ela estava bem estruturada na Série A, né? Eu trabalhei 2 anos com a Ponte na Série A, o Galo, lá no Galo. Quando você passa por essas bases, para mim, você matura muito mais como treinador de nível do que quando você roda em clubes muito pequenos para ser treinador, mesmo que sejam profissionais. Porque nesses clubes você vai ter comissão grande para gerenciar, atletas que já muitas vezes têm salários até bem maiores que você e mais visibilidade do que você, porque já são atletas vistos como potenciais atletas de seleção brasileira, já jogam nas seleções de base. Você tem tecnologia, então você tem analista de desempenho com filmagem instantânea de todos os treinos, com recorte de treino para você analisar, para você poder fazer edição, análise individual, análise coletiva. Você tem GPS para poder controlar os seus treinos e monitorar. Então, como treinador, como formação de treinador, para mim hoje, eu acho muito melhor o cara fazer a base em grandes clubes para ele poder ser esse tipo de experiência do que ele rodar em nível baixo em clubes que não tem estrutura nenhuma, que não vão dar para ele uma condição dele entender o que é o futebol profissional hoje da séries A, B e C, por exemplo, entendeu? Do Campeonato Brasileiro, ou de uma Série A1, né? Então isso vai estar muito mais próximo num sub-20 de uma grande equipe que já oferece isso, do que numa equipe pequena e que ele não vai ter que gerenciar todos esses problemas. E eu penso o seguinte, né? Tem algumas coisas de mercado que elas estão meio que diferentes, a gente precisa olhar. Então, hoje, os grandes clubes, eles têm buscado treinador fora do Brasil e quando eles não buscam fora, eles buscam dentro do próprio clube. Eles não buscam o treinador nas divisões inferiores. Eles não têm buscado treinador. Não existe mais algo de mercado que você antes, a Série A buscava treinador destacando na Série B. Pode ver, os grandes clubes Não tem. Não vão Existe uma buscar... barreira de entrada absurda. E tem Exatamente. caras muito Né? bons da B. Eu torço muito pro Tenkat subir, porque, pô, tem uma experiência gigantesca e nunca não vai, mas não é mais a lógica do mercado, entendeu? O mercado mudou a lógica dele. Então hoje eu brinquei até com um amigo meu que é treinador de um grande sub-20, falando assim, ó, você sabe que você está muito mais próximo de assumir um clube na Série A do que eu, né? Pô, mas eu nunca trabalhei no profissional. Eu falei, então, mas hoje você está muito mais próximo de assumir um clube da Série A, inclusive o seu, né? Do que eu. É muito mais fácil o seu clube te promover do que ele vir buscar aqui um treinador que trabalha com um profissional, que é mais velho que você e que tem mais tempo que você como treinador. Porque é uma lógica de mercado, entendeu? Ainda acho, Jorge, que esse nível, a inteligência de mercado para treinadores, ela está engatinhando. O que pode ser visto como um copo meio cheio ou meio vazio, né? Quem souber ler isso, talvez consiga tirar proveito, né? Mas claro que tudo depende muito de sorte. Para quem vai escolher, né? Para quem vai escolher. Sim, para quem se prepara, não, é ruim, porque como quem avalia tem pouco conhecimento, coloca todo mundo no mesmo pote, entendeu? Como se todo mundo estivesse no mesmo pote. Então, assim, não consegue observar, porque essa observação ela é muito refinada. Ela não é grosseira, não pode ser baseada só em resultado, tem que ver contexto, entendeu? Eu tenho que ver contexto. Então, por exemplo, né, a gente conversou um pouquinho ali antes de iniciar. Vou falar dos 3 clubes profissionais bem rápido aqui. Algumas coisas que não são tão valorizadas no mercado, mas olha só, o Joinville é um clube que vem de campanhas muito ruins nos últimos anos.
e vem com muito problema financeiro. Eu passei lá 2 anos e a gente conseguiu ficar 16 jogos invictos na Série D. É a maior da história do clube em campeonatos nacionais. Então, assim, imagina num Caramba, ambiente... mesmo o clube chegou na A com tudo, não sabia disso daí, não. Então, assim, é um ambiente hostil que hoje tem dificuldades financeiras, estruturais. Então, assim, ficar 16 jogos invictos no Joinville de hoje é um baita feito, mas o mercado não vê muito. Aí eu fui para o Botafogo. Com a terceira menor folha da 1, a gente ficou em 6º lugar na primeira fase, na fase de classificação. Fomos vice-campeão do interior com vaga para a Copa do Brasil do ano seguinte. Né? Eu não durei 7 rodadas na Série C. Aí eu fui para o Fortaleza, assumi o time 1 mês antes da Copa São Paulo, um time que vinha com um ano muito ruim no Sub-20, tendo ido muito mal no Campeonato Brasileiro, fez 4 pontos de 27, perdeu a final para um time do interior, lá para um time pequeno. Em 1 mês de trabalho, Copa São Paulo, a gente fez a maior campanha da história do Fortaleza em Copa São Paulo. Nós somos 6º colocado na Copa São Paulo. É o melhor resultado da história do Fortaleza em Copa São Paulo. Aí agora a gente está com uma sequência de 8 jogos invictos na Portuguesa. Faz um levantamento recente para ver há quanto tempo que a Portuguesa não fica 8 jogos invictos. Então, assim, e aí, inteligência de mercado, esse é o tipo de coisa assim que pouca gente leva os contextos em que esses resultados estão acontecendo. Entendeu? A estatística que é muito superficial, é muito rasa aqui no Brasil. Muito rasa. Então, assim, tá, mas nesse contexto aconteceu isso. Ó, mudei de contexto. Falei de Série D, Série A1, Copa São Paulo e Copa Paulista. 4 contextos, 4 resultados que são marcantes dentro da história dos clubes para o contexto atual. E o quanto que o mercado, de fato, está vendo isso como assim, pô, esse cara talvez seja um potencial talento, esse cara a gente pode dar para ele um nível tal já, porque ele já mostrou em contextos diferentes. Não. Provavelmente o mercado avalia simplesmente... Quando eu cheguei na Portuguesa, a avaliação crítica do ambiente, não do pessoal de dentro que sabia, claro, quem contratou, era, pô, mas a Portuguesa está trazendo um treinador do Sub-20 do Fortaleza, entendeu? Então, assim, o contexto do ambiente era que eu não vi a história pregressa, entendeu? Não, aí eu já fiz questão de falar, não, a Portuguesa está trazendo o treinador que fez 3 jogos na Série A com o Atlético Mineiro, que foi campeão brasileiro no ano seguinte, entendeu? Então, assim, aí você precisa tomar algumas medidas e ser mais incisivo com os posicionamentos para poder que o mercado entenda algumas coisas, entendeu? Que ele não consegue entender por si só. Mas é que eu não sei, eu como crio até esse canal para dar visibilidade, eu vejo tanto treinador bom que o pessoal não conhece, pô, tem campanhas incríveis, a própria Copa Paulista tem treinadores muito bons, tem gente que bagagem muito grande e não consegue o espaço além da D, por exemplo. Então, tem um rival direto aí também que, pô, o cara tem uma lenda em muita região aí e aqui na capital os caras nem sabem quem o cara é direito, e, pô, tem um puta currículo. Acho que um pouco do que é tão difícil desse torneio no qual você está indo muito bem, mas você falou dessa expectativa, dessa imagem que as pessoas fora do clube viram. Dentro do clube, como é que tem sido esse ambiente? Já que foi centenário, tudo, como é que estão vendo essa campanha do clube até agora? Dentro do clube tem uma visão boa, né? Porque é pela campanha. Hoje você vive um ambiente dentro dos clubes que tem muita interferência externa pela rede social. Ela tem um impacto muito grande no ambiente do clube. Eu acho isso uma pena, porque quem se manifesta em rede social geralmente é o cara que está mais frustrado, que está mais triste, nunca é uma pessoa muito bem resolvida. Enviesa muito, né? Por exemplo, se você postar qualquer coisa na rede social, provavelmente 60%, 70% dos comentários vão ser de crítica. Aí você fala, nossa, mas 70% das pessoas não gostam disso? Não, cara, é que quem se manifesta em rede social, qual é o perfil? E deve ser 10% que faz várias vezes e parece que dá 60%. Exatamente, entendeu? Exatamente. É o mesmo cara que comenta negativo em 20 postagens naquele dia. Porque, na verdade, é assim. E eu acho que os clubes levam muito a sério, entendeu? Os clubes levam muito a sério. Uma coisa que... E aí, de novo, ô Jorge, mostra um amadorismo. Porque a rede social, ela não é um termômetro. Ela não é um termômetro para a gente poder avaliar nada. Porque ela não é de fato, ela não condiz com a realidade. Então, assim, você olha a rede social, crítica, crítica, crítica. Você sai na porta do vestiário depois do jogo, o pessoal ali pedindo autógrafo, pedindo foto, dando os parabéns. Aí eu falo, tá, o torcedor real tá achando isso. E o torcedor que tá no Twitter tá achando isso daqui, entendeu?
Então, assim, Foi eu o não jogador do consigo. Londrina, né, que saiu brigando, né? Falou, torcedor, eu respeito o torcedor de verdade que tá aqui, ó. Essa galera tá Entendeu? enchendo o saco. Né? Então, assim, acho que tudo isso interfere O João muito. Paulo, né? Acho que foi esses dias, né? Isso. E acho que tem uma. Aí você perguntou, né, do ambiente interno. Eu acho que algumas coisas eu deixo isso muito claro. Eu sou muito direto. Estava em reunião até um pouco antes da gente entrar aqui. Até uns 5 minutos eu estava em reunião com o nosso vice-presidente, com o diretor executivo, falando sobre isso. Que a gente tem muito que ser muito sincero com a gente das possibilidades e não gerar expectativa. E eu já falei isso antes do campeonato iniciar, quando eu já tinha identificado qual é o perfil do grupo, qual é o perfil do jogo. Porque hoje e eu, enquanto falo contigo, eu estou assistindo um jogo aqui que é a final da Champions League de 2011, que é o Barcelona do Guardiola. Ele foi um time que gerou um impacto muito positivo com quem conhece futebol, com quem estuda futebol, porque ele deu um salto de qualidade no jogo, mas muito negativo com o senso comum, porque todo mundo acha que jogar como o Barcelona do Guardiola, ou como o Manchester City hoje dele, é simplesmente uma vontade de fazer isso, e que todo time é capaz de fazer sem um projeto, sem investimento, sem os gramados que ele treina, sem o nível de entendimento dos jogadores, tendo jogadores na reserva que custaram 70, 80 milhões de euros, né, para poder executar o jogo que ele propõe a E um executar. Barcelona que dentro do Sub-8 joga da mesma forma, né? E lá Então no os caras. Barcelona, uma cultura que subiu junto, né? Então, uma gerações de jogadores que estavam habituados a jogar daquele jeito há 15, 20 anos, praticar aquele jogo. E aí hoje você tem isso. Então, muitas vezes, não vou te citar, mas, por exemplo, já teve clube que eu trabalhei aí agora recentemente que a gente ganhava, colocava o clube em condição boa e a torcida vaiava os jogadores, me vaiava, porque não condiz a expectativa com a realidade. O cara vai para o campo querendo ver um jogo que não é possível dentro da estrutura do futebol brasileiro hoje, em que você troca de treinador toda hora, você troca de elenco toda hora, você tem campos, você tem campos Aqui eu de falo que o treino treinador não lentos. pode nem alugar apartamento, porque não dá Não, tempo. em Ribeirão, eu caí na bobagem de fazer contrato longo, tive que romper contrato de internet, de apartamento. Aí agora, em São Paulo, eu fiz hotel, fui para hotel. Lá em Fortaleza, eu estava em É. hotel. Então, assim, aí eu faço mês a mês, né? Melhor. Mas, assim, não condiz, cara, o nível de jogo que é exigido hoje com o ambiente todo. Não condiz, não condiz. Então, por exemplo, eu exijo de jogadores que nunca jogaram naquele nível, eu exijo de ambientes que nunca tiveram aquele desempenho de campo, que eles ganhem e tenham desempenho que eles nunca tiveram. E aí, assim, eu preciso de um determinado gramado, eu preciso de um determinado perfil de atleta, eu preciso de tempo, eu preciso de criar uma cultura. Essa cultura exige cobrança. Cobrança vai gerar uma resposta negativa em algum momento. O jogador vai ficar puto, ele vai ficar desmotivado, ele vai sair, ele vai voltar. Isso é tempo. Se você pegar, o Guardiola demorou 7 anos para ganhar uma Champions League com o City, né? Demorou 7 Que é o time temporadas mais rico do completas, mundo aí. né? Um time Porra. que investe pra caramba. Na primeira temporada dele no campeonato inglês, ele foi a pior dele, né? Ele ficou acho que em terceiro ou quarto, se eu não me engano. Por quê? Porque ele precisou mudar a cultura. Uma cultura ele demorou um ano para poder identificar quem era capaz de executar o plano dele. E quem não era capaz, e na época lá ele tinha o Joe Hart, não servia, ele trouxe o Bravo para jogar melhor com os pés. Aí o Bravo não dava conta do jogo aéreo da Premier League, porque ele era um goleiro baixo, aí ele sofria muito gol em jogo aéreo, porque o goleiro dele não saía, até ele achar o Ederson. Isso demorou quase 2 anos, se eu não me engano. Então, assim, e aí? 2 anos. E o cara que em 15 dias Um ele cara quer que ser. tinha nome lá, tudo, muita E pressão, aí. o rival sempre ganhando, historicamente. É Aqui um difícil. jogador chega em 15 dias no clube, ele estreia, ou 10 dias ele estreia, a torcida já vai falar, acho que esse cara não serve para nós. Entendeu? Sim. Então, assim, são culturas que a gente tá desalinhado. Nós estamos desalinhados. O que a gente pode jogar e o que eu acho que a gente poderia jogar se a gente fosse organizado, eu também concordo. O torcedor não sabe que eu concordo com ele. Só que eu vivo no futebol real. E muitas vezes, esse torcedor que reclama, ele tá vivendo no futebol ideal, de idealização dele, não no real, entendeu? Existe um futebol real, existe um futebol de idealização. Eu vivo no real, o que é do dia a dia. A minha bola, se ela bater na trave e sair, eu tô desempregado. Esse é o futebol real. E se ela bater e entrar, eu sou campeão. Aí eu sou o cara. Então, esse é o futebol real. O futebol ideal é aquele que eu fico julgando o que poderia acontecer, mas ele não é o futebol real, do julgamento. O real, é o que acontece de fato. Aqui eu tento dar visibilidade ao futebol real, porque tem muita coisa boa no futebol real.
Mas que a gente falou de Também organizações, instituições que estão arrumadas ainda não tem tanto, eu acho, comparativamente com o que tem no resto do mundo. E às vezes nem precisa sim. ser lugar tão grande. Por exemplo, tem país menor que, se o clube não paga em dia, ele cai. Pô, isso daí deve ser condição básica, entendeu? Mas é a exceção aqui no Brasil. Agora, a gente falando de rede social, eu como ponte pretano, eu sei que aí não foi robô, não foi nada. Quando teve uma votação de quem era o treinador ideal para a Ponte, apareceu você em primeiro de maneira avassaladora no meio do ano, né? Como é que você viu É, isso? Fazia tempo foi, que você não estava foi, na Ponte até, né? então, foi agora na reta final que eu estava no Fortaleza, né? Um pouco antes de eu chegar na Lusa. Teve essa pesquisa, meu nome estava lá, foi bem votado. Ô Jorge, assim, uma coisa que é legal, né? Desde que eu saí da Ponte, eu saí e fiquei 3 anos no Galo. Nos 3 anos que eu fiquei lá, todas as vezes que teve um movimento de troca de treinador da Ponte, e eu não estou dizendo isso porque eu ficava feliz pela demissão dos meus colegas de profissão, mas porque a gente fica feliz porque reconhecimento. Toda vez que eu via, meu nome começava a ser marcado no Twitter, no Facebook, né? Eles colocam lá arroba, né? A marcação do seu nome, então você é notificado. E acho muito legal, cara, porque a base da Ponte, ela vinha sendo sucateada aí durante 15 anos, praticamente, desde o final dos anos 90, a base da Ponte sucateada. É uma base que fazia, só nos anos 90, a Ponte fez 2 finais de Copa São Paulo, perdeu para o Corinthians e perdeu para o Inter em 98, né? E aí, cara, a gente conseguiu resgatar isso, de poder voltar a formar jogadores. Ó, só uma conta por cima de jogadores, só a conta direta da venda, tá? Não estou falando de mecanismo de solidariedade. Das gerações que eu trabalhei lá os 2 anos, e aí eu não acho que eu formei, eu acho que eu participei da formação desses jogadores. Eu não tenho essa pretensão de, eu formei, eu achei, não. São jogadores que foram captados pela instituição, tinha excelentes profissionais lá na época, eu participei. Pô, a gente gerou mais de 50 milhões de reais em vendas para a Ponte, um clube que nunca vende jogador, né? Pois é, né? Só Outro dia eu falei com o Camilo lá no outro canal, o Camilo Reis. Pô, isso, né? entendeu? Entendeu? O Coisa que é Camilo é um. histórico num clube desse, entendeu? Exatamente, o Camilo, o Abner, né? O Emerson Royal, né? Ainda teve o Ivan, o Reinaldo, E só que transferência foi. muito grande, que se você olhar 20 anos atrás, só teve o Washington. Né, que Exato, voltou, o problema que exato. teve, ou seja, é muito raro, né? Exato, mas por quê? Porque o Abner, ele tem potencial, mas ele não foi captado e deixado lá. Ele recebeu informação boa. Quando ele subiu profissional, ele já entendia a linha de 4, ele já entendia jogar por fora, jogar por dentro, ele já tinha conteúdo de orientação corporal para poder defender uma bola em profundidade, quando o lateral tem que correr para trás, já está preparado para uma bola longa do adversário. Ele não fazia marcação individual, como se jogava o jogo há 15, 20 anos, ele já jogava no jogo zona. Então ele chega no Atlético Paranaense, ele já vai para o jogo. Ele fica um pouquinho no time B e já vai jogar no principal. O Camilo, a mesma coisa, né? Joga no profissional, já vai para o Cuiabá. Aí tem alguns que a gente acabou ainda descartando, né? Infelizmente, tipo o Marquinhos, o Reinaldo, né? O zagueiro que está no Cruzeiro, né? Tava no Cruzeiro, zagueiro canhoto. O Martin, que virou volante, joga a Série B. São jogadores que estavam ali no nosso processo ainda. E aí, cara, isso acho que foi marcante para o torcedor, porque olha só, um pouco antes da demissão, né, eu fui demitido por uma questão ali. No dia que eu fui demitido da Ponte, saíram 25 pessoas no mesmo dia da base, né? Então foi uma destruição de um departamento que funcionava por uma questão política. O presidente que assumiu, as pessoas dele ligadas a ele não queriam as pessoas da gestão anterior. Acho um baita egoísmo isso em relação ao clube. Acho que isso, a Ponte paga esse preço até hoje. O clube, infelizmente, o torcedor paga esse preço até hoje. Mas eu estava de férias um pouco antes ainda, né? Eles deram férias depois da Copa São Paulo. Teve a estreia da Ponte no Campeonato Paulista contra o Corinthians no Pacaembu. O Corinthians era o campeão brasileiro, né? Foi começo de 2018. Isso, o Corinthians foi campeão brasileiro em 2017. A estreia foi contra o Corinthians no Pacaembu da Ponte. Dos 18 relacionados para o jogo, se eu não me engano, acho que tinham 11 ou 12 da nossa geração que tinha passado pelo Sub-20 recentemente. Porque a Ponte, como ela caiu no ano anterior, ela teve uma queda de orçamento, ela não conseguiu contratar muito. Então, assim, o Ivan pegou pênalti naquele jogo, né? Naquele jogo contra o Corinthians na estreia. O Felipe Saraiva fez o gol da vitória contra o Corinthians. E jogadores da base, o Reinaldo, Marquinhos jogando, né? Esses jogadores jogando ali. O Emerson jogando. Então, assim, cara,
acho que a torcida viu tudo isso. Teve um outro detalhe, né? O nosso Campeonato Paulista Sub-20, depois de 34 anos, a gente levou a Ponte para uma final de Campeonato Paulista Sub-20. A última vez que a Ponte tinha ido para uma final foi em 83, que era ainda naquela época que a Ponte foi bicampeã de Copa São Paulo. A Ponte ganhava tudo na base. Então, assim, cara, esses detalhes, né? Acho que o torcedor que acompanha a Ponte, e o torcedor da Ponte costuma ser muito engajado, eu sempre republico, retuito, sou daqui, então eu tenho muitos amigos meus jogavam as notícias nas redes sociais, falava, pô, estudei com esse cara, é meu amigo, conheço desde menino. Então isso também gerava uma proximidade, eu acho, né, com a torcida. E aí foi isso, cara. Então sempre aconteceu no Atlético, sempre que teve mudança, ali eu fico feliz, cara. Acho uma pena que acho que o clube poderia dar alguns passos aí para poder dar um salto de qualidade que quem for ficando para trás agora em relação à estrutura não vai conseguir dar conta não vai conseguir dar conta de ficar nem na Série B, cara. SAFs agora, nem toda SAF vai dar sucesso, mas vai ter clube. O próprio Seu José, que você empatou 2 vezes, tem um gestor super profissional e, cara, pode não ser do esporte, indiretamente até, mas Exato. vai fazer esse clube ficar grande e, cara, é complicado. E até uma pergunta que eu te faço, porque você falava da torcida da Ponte, a torcida da Portuguesa também é bem presente. São 2 torcidas que não são gigantes, mas são presentes. Como é que ela vê isso? Porque eu acho que você não é o maior orçamento desse campeonato, mas é o que mais tem pressão, né? É o que mais tem pressão, mas eu acho que a gente está assim entre os maiores orçamentos. Não, entre isso, sim, mas tipo, não é que, pô, é Portuguesa. Não, tem não, os 2 grupos, os 3 grupos tem times com isso, exato. bons. Né? Sim. Quanto a isso, sim. É isso, né? Assim, Jorge, a gente sabe, cara, a nossa responsabilidade. Não vai ter desculpa se isso não acontecer. Nós precisamos colocar o clube num campeonato nacional, entendeu? Então a gente tem consciência, a gente buscou a montagem, veio já um elenco de A1, né? Junto, como a gente falou lá no início, com alguns jogadores que vieram da A1. Claro que esses caras já vêm inflacionados, né? Por estarem jogando uma divisão, mérito deles, né? Por estarem jogando uma divisão superior. Mas dentro do possível a gente buscou sempre reforçar, né? E sempre monitorar o mercado para poder fortalecer o máximo possível a equipe, né? Não, legal, vai ser legal acompanhar essas 2 últimas rodadas, que não está definido ainda quem. Acho que só o 15 está classificado, né? Acho, não tenho certeza, mas você também está com um pezinho lá já, nem sei se está classificado ou não. Mas... a gente tá classificado aí com a vitória, com os resultados, a gente está classificado. Então, mas vai decidindo nessa reta final e, bom, logo começa a mata-mata, que é outro torneio. Mas já te desejo muita boa sorte, não só pelo ponto de pretanismo, pelas afinidades falando, mas é legal ver. Eu entrevisto muito treinador aqui que está indo muito bem ao longo do campeonato, até para reforçar também, que às vezes você pode fazer um excelente campeonato, e o fato de não ganhar um título não quer dizer que o trabalho é ruim. Então, eu gosto de ressaltar isso. Claro que a torcida é de fato para que ganhe. Não, até a torcida... meu time já não tem chance nenhuma, né? Certo? A torcida é assim, Jorge, mas eu acho que o clube tem que saber o que ele quer. Porque é o seguinte, existe uma herança e você inicia o trabalho com aquela herança. Então você vai partir de um ponto e vai tentar, se o trabalho é bom e está melhorando, por que não sustentá-lo para que ele vá dando saltos a cada competição? Em algum momento você vai atingir, é inevitável. É inevitável que em algum momento, a gente acabou de falar do caso do City, que investe e demorou 7 anos para ganhar Champions League. O Retrô, alguma hora vai subir e vai voar. Exatamente, é um clube que se estruturou, é um clube que paga em dia, que tá, em algum momento vai acontecer, não foi agora, vai acontecer. Eu acho que você tem que ter convicção, escolher bem os profissionais e saber o que você quer. Então você tem que ter, por exemplo, visão de mercado, você tem que saber que tem muita diferença entre, por exemplo, se você é um clube que precisa se recuperar financeiramente, ou que você vai depender de venda, você vai ter que ter um percentual de jogador jovem no seu elenco. Né? Você vai ter que ter. Não é uma questão de opção, é uma questão de. Não é de escolha. De questão de custo, até de potencial de eventualmente gerar uma receita para equilibrar, tem que ter. Exato, né, e então você vai ter que ter jogadores jovens, e para isso talvez você tenha que ter uma base um pouco melhor, saber o que você quer de perfil de jogador na sua base, né? Também, porque aí daqui a pouco a sua base você está cobrando o resultado, aí o treinador da sua base está jogando para ganhar, a qualquer custo. Aí depois ele entrega jogadores para o profissional que não atende o que você quer. Peraí, você tem que saber o que você quer, cara. Então, eu acho que esses são os caminhos, e os clubes precisavam definir mais o seguinte, pô, esse cara aqui é bom profissional, eu quero ficar com esse cara, ele já melhorou alguns jogadores, nós não atingimos o objetivo esse ano, mas a gente já está muito mais próximo para o ano que vem, porque
A ideia da troca, cara, é uma ilusão que você vai acreditar que vai melhorar por algum motivo. É isso. Você não tem nenhuma garantia, né? E muitas vezes a troca é feita. Desculpa. Sim, aqui no canal entrevistei o gestor do Juventude, ele falou, ó, o Água Santa não chegou onde chegou, o Carpini chegou do nada. Não, manteve esse trabalho do Carpini, tipo, e a Não, coisa foi indo, o Rondinelli, ele foi muito forte nas convicções dele, porque o Água Santa, com o Carpini ano passado, foi até as quartas de final da Copa Paulista. Sim, podia ter tudo para falar, não, né? Exato. E chegou no Paulistão. Desculpa, a garganta secou aqui. É porque eu falei que ia falar pouco, só que eu me empolgo, perdão. Eu também. Acontece sempre quando o papo é bom, mas é muito isso, realmente. Acho que quem sabe ler, e aí não querendo puxar o saldo Rondinelli, até pelo histórico absurdo que ele tem, digo, em vários níveis de futebol, o que ele fez, ele soube enxergar esse trabalho e levou o cara para outro clube e agora está no G4 de novo. Né? Então, é uma competição super difícil. Então, que a Portuguesa consiga mostrar consistência nessa clareza e que vocês consigam um ótimo resultado nessa Copa Paulista, hein, Leandro? Exato, obrigado. Eu agradeço, minha esposa vai trazer água. Dá licença. Sim, agradeço ela também, senão Obrigado. a gente nem consegue terminar. Muito obrigado, tua esposa. Deu uma secada aqui na garganta. E é isso, cara. Eu não posso ter garantias, né? Isso a gente sabe como funciona o futebol, a pressão, Sim. o quanto as pessoas têm convicção ou não nas coisas que elas veem. Muitas vezes as pessoas estão vendo, mas a pressão externa acaba tendo que fazer elas tomarem decisões que elas não querem. Então, a gente tem que saber disso e contar sempre com isso aí na sequência. Faz parte. Algumas outras coisas não fazem, não deveriam, mas acho que aos poucos estão se ajustando. Mas que bom que tem gente que dá essa oportunidade para conseguir mostrar esse trabalho consistente que você está tendo aí. E, poxa, canal aberto para a gente fazer segundos, terceiros papos. Você já falou com canais amigos meus aqui, todo mundo falando super bem. Legal. De ti e ratifico essa posição, então fico feliz demais. Falar contigo, Leandro, aí nessa reta final da primeira fase da Copa Paulista e que seja muito sucesso essa segunda fase também. Legal, Jorge, obrigado, viu, cara? Eu que agradeço a oportunidade, tá? E o espaço. Foi um prazer aí poder falar no seu canal. Um abraço. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau.